A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Meus irmãos e minhas irmãs amados, que o Senhor visite agora a sua casa, o seu coração e a sua mente nesta noite. Seja muito bem-vindo a mais um momento de oração, de palavra e de esperança na presença de Deus. Nesta noite, 9 de abril, eu quero falar com você sobre prosperidade, mas não sobre a prosperidade que o mundo promete. Eu quero falar da prosperidade que vem do alto, da prosperidade que nasce da bênção de Deus, da prosperidade que alcança a alma, a casa, a família, o trabalho e o coração. Porque a Bíblia nos ensina que prosperidade não é apenas ter recursos, mas viver debaixo do favor, da direção e do cuidado do Senhor. Há muitas pessoas que confundem prosperidade com aparência, com luxo, com excesso, com aquilo que se mostra por fora. Mas a palavra de Deus nos conduz para algo muito mais profundo. A verdadeira prosperidade começa dentro. Ela começa quando o coração para de viver desesperado. Ela começa quando a mente encontra descanso em Deus. Ela começa quando a pessoa entende que a sua fonte não está apenas no salário, não está apenas nas oportunidades humanas, não está apenas naquilo que os olhos conseguem ver, mas está no Senhor, que sustenta todas as coisas e cuida dos seus filhos com fidelidade. Talvez você esteja ouvindo esta oração e pensando, mas a minha realidade hoje é tão apertada. Como falar de prosperidade se eu estou vivendo tanta luta? E é justamente por isso que esta palavra é para você. Porque a Bíblia nunca escondeu a existência de dias difíceis. A Bíblia nunca negou a dor humana. Nunca fingiu que não existem batalhas. Nunca disse que quem serve a Deus não enfrentaria vales. Mas a palavra nos mostra, do começo ao fim, que até no meio da escassez, Deus continua sendo provedor. Até no meio da luta, Deus continua sendo Pai. Até no meio da noite, Deus continua trabalhando em silêncio a favor daqueles que nele esperam. Talvez o seu coração esteja cansado por causa de dívidas. Talvez você esteja enfrentando uma fase em que o dinheiro entra e sai tão rápido que parece que nada se firma. Talvez você esteja preocupado com contas, com compromissos, com responsabilidades que pesam sobre seus ombros. Talvez você esteja lutando em silêncio para manter a casa em ordem, para não deixar faltar o necessário, para não demonstrar fraqueza diante da família. E Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo as suas renúncias. Deus está vendo as lágrimas que ninguém viu. Deus está vendo até aquelas orações que você fez sem voz, apenas com o coração apertado. E é por isso que nesta noite você não pode ouvir esta mensagem como apenas mais uma oração. Receba esta palavra como um abraço do céu para a sua alma. Receba esta palavra como um lembrete de que Deus não se esqueceu de você. Receba esta palavra como uma visita da graça de Deus à sua casa. Porque quando o Senhor entra em um ambiente, Ele não entra para deixar tudo do mesmo jeito. Quando Deus visita uma vida, Ele traz direção. Quando Deus toca uma casa, Ele acalma o medo. Quando Deus fala com um coração, Ele reacende a esperança. E quando Deus derrama a sua bênção, até aquilo que parecia travado começa a se mover. E é por isso que nesta noite eu quero trazer ao seu coração o Salmo 128. A palavra diz que feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e que essa pessoa comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspera. O mesmo salmo fala de bênção dentro da casa, de fruto, de paz e de uma vida visitada pela bondade de Deus. Ou seja, a prosperidade bíblica não é vazia, não é egoísta,
não é distante da presença de Deus. Ela é acompanhada de paz, de família, de sustento e de bênção real. E observe como isso é lindo. O Salmo não começa falando de riquezas materiais, ele começa falando do temor do Senhor. Porque a base da prosperidade bíblica não é a ganância, é a reverência. A base da prosperidade bíblica não é a ansiedade, é a obediência. A base da prosperidade bíblica não é correr atrás de qualquer coisa a qualquer preço, e mais andar nos caminhos de Deus e confiar que o Senhor abençoa o trabalho das mãos daquele que permanece fiel. Isso muda tudo, porque quando entendemos isso, deixamos de buscar apenas respostas imediatas e começamos a buscar o Deus da provisão. E quando buscamos o Deus da provisão, não recebemos apenas recursos. Recebemos também sabedoria, equilíbrio, proteção e paz. O Salmo 128 fala de comer do fruto do trabalho. E isso é muito poderoso. Porque há pessoas que trabalham, mas não conseguem desfrutar. Trabalham, mas vivem aflitas. Trabalham, mas o coração está sempre cansado. Trabalham, mas parece que o fruto escapa pelos dedos. Só que a bênção de Deus quebra esse ciclo. Quando o Senhor visita o trabalho de uma pessoa, o fruto deixa de ser motivo de angústia e passa a ser testemunho. Quando Deus abençoa, Ele traz dignidade. Quando Deus abençoa, Ele traz estabilidade. Quando Deus abençoa, Ele traz paz para aquilo que antes era fonte de desespero. Talvez você esteja terminando este dia cansado, preocupado, com o coração apertado, sem saber como algumas coisas vão se resolver. Talvez você tenha trabalhado muito e colhido pouco. Talvez exista uma luta silenciosa dentro da sua casa, uma pressão financeira, um medo em relação ao amanhã, uma aflição que ninguém vê. Mas nesta noite o Senhor te lembra que Ele continua sendo o Deus da provisão. O Deus que vê o teu esforço, o Deus que conhece as tuas lágrimas, o Deus que sabe o que está faltando, o Deus que pode tocar onde ninguém consegue tocar. E eu quero falar algo ao seu coração. Não meça o agir de Deus apenas pelo que você está vendo hoje, porque há sementes que germinam no secreto. Há respostas que começam no invisível. Há mudanças que Deus está preparando antes mesmo de você perceber qualquer sinal do lado de fora. Às vezes a pessoa acha que nada está acontecendo, mas no mundo espiritual, Deus já está alinhando encontros, abrindo portas, fechando caminhos errados, protegendo a sua casa, livrando você de decisões precipitadas e preparando o tempo certo para aquilo que Ele vai liberar. A Bíblia não nos ensina a confiar na sorte. A Bíblia nos ensina a confiar no Senhor. E quando a mão de Deus repousa sobre uma vida, até aquilo que parecia travado começa a se alinhar. O trabalho ganha direção, a mente ganha paz, o lar recebe descanso, o coração volta a ter esperança, e aquilo que era peso começa a dar lugar à confiança. Prosperidade, na presença de Deus, é ter a certeza de que o céu não perdeu o endereço da sua casa. Prosperidade, na presença de Deus, é também ter discernimento para não se perder, porque de nada adiantaria receber recursos e perder a paz. De nada adiantaria conquistar algo material e destruir a família. De nada adiantaria abrir portas e fechar o coração para Deus. Por isso, a prosperidade do Senhor é completa. Ela toca a vida de forma equilibrada. Ela nos ensina que o pão de cada dia vem de Deus, que a sabedoria para administrar vem de Deus, que a proteção da casa vem de Deus, que a saúde emocional para continuar também vem de Deus. Talvez você esteja precisando, nesta noite, não apenas de uma bênção financeira, mas também de uma cura interior ligada à escassez.
porque existem pessoas que vivem sob o peso da falta há tanto tempo que até perderam a capacidade de esperar algo bom. Existem pessoas que se acostumaram tanto com a luta que já não conseguem imaginar dias de alívio. Existem pessoas que oram, mas por dentro já estão machucadas demais para acreditar plenamente. E se esse é o seu caso, eu quero te dizer com muito amor: Deus também cura a sua relação com o futuro. Deus também cura o seu medo de não dar conta. Deus também cura a sua alma cansada. Deus também restaura o seu coração para que você volte a crer. Por isso, antes de você dormir, receba esta verdade: Deus pode visitar a sua vida nesta noite. Deus pode trazer sabedoria para suas decisões. Deus pode abrir caminhos onde hoje você só vê limites. Deus pode restaurar a honra do trabalhador, pode fortalecer a família, pode repreender a escassez e pode derramar uma paz que excede todo entendimento. O Salmo 128 mostra que há bênção sobre aquele que teme ao Senhor. E essa bênção alcança o fruto do trabalho, a casa e a vida. Talvez hoje você tenha entrado em casa em silêncio. Talvez por fora ninguém tenha percebido, mas por dentro você sentiu um peso enorme. Talvez você tenha sorrido durante o dia, tenha resolvido muitas coisas, tenha cuidado de muita gente, mas agora, no fim da noite, o seu coração esteja pedindo socorro. E é nesse lugar de sinceridade que Deus te encontra. Você não precisa fingir força diante do Senhor. Você não precisa parecer bem diante dele. Você pode chegar exatamente como está: cansado, preocupado, abatido, confuso, sobrecarregado. Porque Deus sabe lidar com a verdade do seu coração. E quando a presença de Deus entra em uma noite, essa noite deixa de ser apenas o fim de um dia cansativo e passa a ser o começo de um renovo. Há noites em que Deus trata a alma. Há noites em que Deus silencia a ansiedade. Há noites em que Deus reposiciona os pensamentos. Há noites em que Deus renova a esperança de uma pessoa que já estava quase desistindo. E eu creio que esta pode ser uma dessas noites na sua vida. Uma noite em que o Senhor está tocando o seu interior, reorganizando o seu espírito e lembrando a você que ainda há promessa, ainda há cuidado, ainda há caminho, ainda há provisão, ainda há resposta. Pense nisso. O mesmo Deus que sustentou você até aqui continuará sustentando. Se você venceu dias piores, não foi por acaso. Se você atravessou lutas que pareciam insuportáveis, não foi por sua força apenas. Se você chegou até esta oração, a graça de Deus te acompanhando. A misericórdia de Deus te guardando. A mão de Deus impedindo que você caísse de vez. E se Deus te trouxe até aqui, Ele não vai te abandonar no meio do caminho. O Senhor não escreve histórias pela metade. O Senhor não cuida apenas do começo. Ele cuida também do processo e do final. Talvez existam áreas da sua vida que precisam de restauração. Talvez seu trabalho precise de uma direção nova. Talvez sua família precise de paz. Talvez sua mente precise de descanso. Talvez sua casa precise de provisão. Talvez seu coração precise voltar a sonhar. E Deus é poderoso para tocar todas essas áreas. Às vezes nós olhamos para os problemas como se cada um deles fosse uma muralha separada. Mas Deus olha para tudo isso e continua sendo soberano sobre todas as coisas. O que para nós é grande demais, para Deus continua sendo possível. O que para nós é urgente, para Deus continua estando debaixo de controle. Por isso, não permita que a escassez defina a sua identidade. Não permita que a falta fale mais alto do que a promessa. Não permita que a fase ruim faça você esquecer quem Deus é. A sua realidade pode estar apertada, mas a sua esperança não precisa morrer.
O seu dia pode ter sido difícil, mas a sua noite ainda pode ser visitada por Deus. As suas contas podem estar pesando, mas o céu continua tendo recursos infinitos. Os seus olhos podem não ver saída agora, mas Deus continua vendo o caminho inteiro. E eu quero te convidar neste momento a desacelerar a alma. Solte agora, por alguns instantes, o peso que você veio carregando. Descanse o seu coração na presença de Deus. Respire fundo e diga dentro de você: Senhor, eu confio em Ti. Talvez você precise repetir isso mais de uma vez. Senhor, eu confio em Ti. Porque a fé também se fortalece na repetição da verdade. A fé cresce quando a alma escolhe se alinhar com a palavra. A fé amadurece quando o coração decide descansar em Deus, mesmo sem ter todas as respostas. E agora, com o seu coração mais sereno, com a sua mente mais aberta à presença de Deus, eu quero entrar com você em oração. Apresente ao Senhor a sua vida. Apresente o seu trabalho. Apresente os seus medos. Apresente os seus projetos. Apresente o seu lar. Apresente aquilo que está faltando. Apresente também aquilo que está doendo. Porque o Deus que prospera também é o Deus que consola. O Deus que provê também é o Deus que cura. O Deus que abre portas também é o Deus que fortalece quem está cansado demais para bater nelas. Agora ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu me coloco diante da Tua presença e entrego a Ti a minha vida, a minha casa, a minha família e o trabalho das minhas mãos. Pai, eu te peço, derrama sobre mim a Tua prosperidade, a prosperidade que vem do céu, a prosperidade que traz paz, sustento, direção e bênção. Visita a minha área financeira, abre portas, quebra toda a escassez, repreende todo medo e todo desânimo. Abençoa o meu trabalho, abençoa a minha casa, abençoa a minha família e não deixes faltar o pão de cada dia. Dá-me sabedoria para administrar, força para continuar, fé para não desanimar e confiança para descansar em Ti. Que a Tua mão esteja sobre tudo aquilo que eu fizer. E que eu viva o fruto da Tua fidelidade. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor é a minha fonte, o meu sustento e a minha provisão. Senhor, olha para esta pessoa que ora comigo nesta noite. Tu conheces o nome dela? Conheces o endereço dessa casa? Conheces a realidade que ela está vivendo? Conheces as preocupações que ela não contou para ninguém? Pai, entra agora onde o homem não pode entrar. Visita os pensamentos aflitos. Visita o coração angustiado. Visita o lar cansado de tanta luta. Visita a mente sobrecarregada pelas contas, pelas responsabilidades, pelas incertezas e pelo medo do amanhã. Meu Deus, se existe nesta casa alguma porta financeira fechada, eu te peço, entra com a Tua providência. Se existe confusão nas finanças, traz ordem. Se existe falta de sabedoria, traz direção. Se existe desânimo, traz renovação. Se existe vergonha, traz honra. Se existe aperto, traz alívio. Se existe medo, derrama confiança. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor repreenda toda a devoração, toda perda sem explicação, todo peso maligno sobre a vida financeira, todo ataque contra o trabalho, toda seta lançada contra a paz desta família. Pai amado, abençoa o trabalho das mãos dessa pessoa. Se ela está empregada, guarda o seu lugar e dá graça. Se ela está procurando uma porta, abre uma oportunidade. Se ela está empreendendo, dá direção, estratégia e proteção. Se ela está cansada de tentar, renova as forças. Se ela se sente esquecida, lembra a ela que o Senhor a vê. Se ela está sem saber o que fazer, ensina o próximo passo.
Que o Senhor derrame clareza sobre decisões importantes, para que ela não ande pela ansiedade, mas pela sabedoria que vem do alto. Senhor, eu te peço também, pela casa dessa pessoa, que haja pão, que haja paz, que haja saúde emocional, que haja unidade, que haja descanso, que a prosperidade do céu alcance este lar de forma completa, não apenas em recursos, mas em equilíbrio, em contentamento, em proteção, em harmonia, em livramento e em favor. Que toda palavra de derrota lançada contra esta família caia por terra. Que toda sentença de fracasso seja quebrada. Que toda herança de escassez seja interrompida pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus, há pessoas que estão ouvindo esta oração e já perderam muitas noites de sono por causa da preocupação. Pessoas que se deitam, mas não descansam. Pessoas que fecham os olhos, mas a mente continua correndo. Pessoas que sentem o corpo cansado, mas a alma não consegue desligar. Pai, visita agora esses corações. Derrama o teu descanso. Derrama a tua paz. Silencia toda a ansiedade, todo pensamento acelerado, toda angústia oculta. Que esta noite seja uma noite de alívio. Que esta noite seja uma noite de renovo. Que esta noite seja uma noite em que a pessoa deite e sinta que não está sozinha, porque o Senhor está dentro da casa dela. Senhor, eu te peço, restaura a esperança onde ela foi ferida. Restaura a fé onde ela enfraqueceu. Restaura a confiança onde houve tantas decepções. Há pessoas que ainda te amam, mas estão cansadas. Há pessoas que ainda oram, mas estão feridas. Há pessoas que ainda creem, mas se sentem pequenas diante de tantos desafios. Abraça essas vidas agora, Pai. Faz com que elas sintam a tua presença. Faz com que elas percebam que o céu continua olhando para elas com amor. Faz com que elas entendam que a história delas não termina na dor, nem na falta, nem no medo, mas na fidelidade do Senhor. Eu te peço também, Senhor, prospera com propósito, ou que esta pessoa não receba apenas para si, mas viva para a tua glória. Que a bênção que o Senhor derramar nesta casa seja testemunho. Que a provisão seja acompanhada de gratidão. Que o crescimento venha junto com humildade. Que a honra venha junto com reverência. Que nunca falte no coração desta pessoa o entendimento de que tudo vem das tuas mãos. Porque quando o Senhor dá, o Senhor também ensina a administrar. Ensina a cuidar, ensina a permanecer e ensina a honrar. Pai, visita agora os projetos dessa pessoa, aquilo que ela sonhou e guardou em silêncio, aquilo que ela começou e não conseguiu concluir, aquilo que ela deixou de lado por causa do medo, aquilo que ela ainda deseja fazer, mas não vê como. Se estiver de acordo com a tua vontade, sopra vida sobre esses projetos. Abre caminhos, levanta pessoas certas, fecha portas erradas, a livra de enganos, tira a pressa que atrapalha e libera o tempo certo das coisas. Dá maturidade para esperar e discernimento para agir. Senhor, abençoa também a família dessa pessoa. Toca no relacionamento entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre irmãos, entre aqueles que convivem no mesmo lar. Onde houver peso, traz leveza. Onde houver discussão, traz paz. Onde houver distância, traz reconciliação. Onde houver frieza, derrama amor. Porque a prosperidade que vem do céu também visita os vínculos. Também cura a convivência. Também fortalece a comunhão dentro de casa. E eu declaro em nome de Jesus que esta noite não será apenas mais uma noite. Esta noite será marcada pela tua presença. Esta noite será marcada pelo teu cuidado. Esta noite será marcada por uma semente de esperança sendo plantada no coração desta pessoa.
E ainda que ela não veja tudo mudar de uma vez, ela sairá desta oração mais forte, mais leve, mais confiante e mais consciente de que o Senhor continua agindo. Meu Deus, eu oro por quem está chorando escondido, por quem sorri por fora e sangra por dentro, por quem está no limite emocional, por quem se sente responsável por tudo, por quem tem sustentado a casa com esforço e silêncio, por quem já pediu ajuda em secreto e ainda não viu a resposta. Pai, visita essas vidas com compaixão. Tira o peso que não pertence mais a elas. Ensina-as a descansar em Ti. Mostra que o Senhor continua sendo refúgio, fortaleza e socorro bem presente em todos os momentos. Senhor, entrega a esta pessoa uma noite tranquila. Guarda o sono dela. Guarda os pensamentos dela. Guarda esta casa de todo o mal. Coloca os Teus anjos ao redor do lar. Repreende todo acidente, toda notícia ruim, toda perturbação, toda opressão espiritual, todo medo noturno, toda angústia que tenta crescer no silêncio da madrugada. Que haja cobertura de sangue sobre esta casa. Que haja paz sobre esta família. Que haja descanso sobre este coração. E quando o amanhã chegar, que esta pessoa se levante com um espírito renovado. Que se levante com mais fé. Que se levante com mais paz. Que se levante com mais discernimento. Que se levante com a certeza de que o Senhor está à frente dela. Que se levante sabendo que a escassez não define o futuro de quem confia em Deus. Que se levante sabendo que o Salmo 128 continua vivo. Que o fruto do trabalho pode ser abençoado. Que a casa pode ser visitada. Que a paz pode florescer. E que a prosperidade que vem do Senhor continua sendo real. O canal Poder da Fé e tem o objetivo de orar com você, fortalecer a sua fé e levar a palavra de Deus ao seu coração todos os dias. Se esta oração falou com você, receba-a como um ato de cuidado do Senhor sobre a sua vida nesta noite. Que Deus abençoe a sua casa, guarde a sua mente, fortaleça o seu coração e derrame sobre você uma prosperidade cheia de paz, direção e presença. Amém.